Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Acharam? Está aí na Bíblia, tá bom? Fica depois de Neemias. No capítulo 5 diz assim a palavra de Deus. Eu tô bem rouco e vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência. No capítulo 5 vai dizer assim: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tetanai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E os perguntaram: quem autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Forte demais isso. Quero levar você só rapidamente, 5 minutos, ao contexto histórico desse capítulo 5 de Esdras, para nós compreendermos o que Deus quer falar conosco e você receber a bênção para o mês de maio. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, o reino de Israel estava dividido. Logo após a morte de Salomão, o reino se divide. Vão ficar 10 tribos ao norte e vão ter o norte chamado de Israel, e a capital de Israel chamava-se Samaria. E ao povo do sul ficaram apenas 2 tribos, que vai se chamar Judá e a sua capital, Jerusalém. Em 538 a.C., o povo de Judá é levado cativo para a Babilônia. A Babilônia ficava na Mesopotâmia antiga e era bem distante de Jerusalém, e eles são levados, como predisse o profeta Jeremias, que eles ficariam lá 70 anos cativos. Esses 70 anos de cativeiro se passam e eles retornam à terra. Esse retorno é anunciado através do Salmo 126, que eles vêm cantando quando o Senhor restaura a sorte de Sião. Aleluia. Nós ficamos como quem sonha. Coloca para mim, por favor, o Salmo 126, só para a gente ler esse salmo e alegrar o nosso coração. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, está falando desse momento de 70 anos que havia passado, e agora eles voltam para Jerusalém. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria.
Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quem crê nessa palavra, diga amém. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eram as palavras em forma de cântico de um povo que havia ficado 70 anos cativos em uma outra terra, que ficaram em Babilônia 70 anos, e agora quando voltam cantando esse hino, glorificando a Deus, que se lembrou deles depois de 70 anos. Deus havia falado através do profeta Jeremias: vocês vão, mas vocês vão voltar. E chegou o momento do retorno, chegou o momento da volta, chegou o momento deles voltarem para o lugar onde Deus os colocou. E eles cantam isso: quando o Senhor restaura, ficamos como quem sonha, como um sonho. Quem já passou por essa emoção aqui? Deus fez algo na sua vida, ou aconteceu algo na sua vida que você ficou como quem sonha. Um presente, o dia do casamento, o dia do nascimento do filho, são coisas que nos marcam e nós ficamos como quem sonha. Assim estava o povo de Israel. E quando eles voltam, eles se deparam com uma situação extremamente paradoxal. Porque quando eles retornam para Judá, quando eles voltam para Jerusalém, eles vão se deparar com o templo de Salomão destruído, porque Nabucodonosor, quando foi levar o povo, ele não faz de uma vez só. São 3 deportações que até levar todo o povo de Judá para a Babilônia. Durante 3 vezes ele vai fazer. Por isso, na última vez que ele vai deportar o povo, ele, quando sai de Jerusalém, ele destrói o templo e taca fogo em tudo. Louco, acabou. Isso tem um lado muito positivo quando eles voltam ao entendimento. Porque quando o povo, presta atenção nisso, esses cultos têm sido assim muito, assim diz o Senhor, sabe? É meio parábola aqui o negócio. É só para quem está ligado mesmo, compreender isso que Deus quer falar, porque quando o povo, voltando aqui à história, um pouquinho lá atrás, quando o povo, quando Jacó e os seus filhos descem para o Egito fica sem habitação, sem ninguém para habitar. Se passa 400 anos, e quando Deus liberta o povo para voltar à terra prometida, o que eles encontram lá? Quem estava lá? Os povos que acharam a terra vazia. E eles vão morar lá e vão ficar lá. E agora eles teriam que lutar para possuir a terra que estava possuída por causa que a terra estava vazia. Aqui nesse caso foi diferente. A terra 70 anos ficou vazia. Porque Nabucodonosor, depois que pega o ouro do templo e destrói, leva todo o povo de Judá para a Babilônia, ele destrói tudo e taca fogo. E as pessoas, que isso é muito profundo,
quando ninguém quer pegar uma coisa que está queimada e reconstruir em cima dela. Então, as pessoas iam lá, olhavam e viam que estava destruído, tipo assim, essa terra está inabitada. E durante 70 anos ninguém quis ficar lá, ninguém quis assumir uma responsabilidade de construir alguma coisa lá. Eles voltam e a cidade estava do jeito que Nabucodonosor deixou 70 anos atrás, quando ele estava lá. Quando eles voltam, eles vão se deparar com os muros queimados, destruídos, as portas, ainda de uma forma, é lógica aqui, interpretativa, vai dizer na visão deles que fumegava ainda a madeira dos portões, e aquela coisa toda. E aquela alegria do cântico termina quando eles chegam em Judá. Eles param de cantar o Salmo 126 e agora vai haver o que dentro deles? Um abatimento. Porque eles achavam que quando voltassem para a sua terra, as suas casas estariam intactas, os muros de Jerusalém estariam perfeitos, o templo estaria de pé, da mesma forma. Só que isso não aconteceu. Quando eles voltam, está tudo destruído. Os muros da cidade, as casas de todos que foram, inclusive o templo. Deus usa Neemias para sair lá do reino persa, para ir para Jerusalém, para reiniciar a obra, para começar pelos muros. E Neemias vai junto com o povo e começa então a realizar uma obra incrível, levantar os muros que cercavam a cidade em apenas 52 dias. Quando eles começam a levantar aquele muro, vai começar então a haver a oposição. Entendam, o lugar destruído, ninguém queria aquela terra. As pessoas passavam, os povos passavam por ali, olhavam assim, isso aí ninguém quer. Mas quando começou a construir, virou motivo de inveja. E aí vai se levantar, lendo o livro de Neemias, começando pelo capítulo 4 em diante, nós vamos perceber que vai se levantar Sambalate, Tobias, Gesem e ainda os árabes, que não tinha nada a ver com a história. Eles se opõem à construção. Não tem motivo a se opor a uma construção pelo qual eles não tinham nada a ver com aquilo. E por muitos momentos, os judeus que voltam de Babilônia queriam desistir de reconstruir, porque é muito difícil. A Bíblia vai dizer, no capítulo 6 de Neemias, que chegou um ponto que com uma das mãos, eles estavam com a argamassa, colocando a pedra, e na outra mão uma espada. Olha a oposição que se levantou contra uma reconstrução. Eles estavam animados, eles estavam cheios de força, cheios de ânimo para fazer uma grande obra, para realizar algo incrível. Mas devido à oposição, trouxe o desânimo. 90% das coisas que nós não concluímos na vida, ouça isso, não é por causa de que Deus não é capaz, não é por causa que você não é capaz, mas porque em algum momento você deu ouvido à oposição. Você parou por causa dos outros, do que pensam, do que falam. Muitas coisas grandes e poderosas não aconteceram ainda na sua vida, porque quando você está mortinho, quando você não tem nada, ninguém se lembra de você, cara. Ninguém se preocupa com você. Mas quando você começa a fazer uma grande obra, vai se levantar oposição, não se iluda. Os opositores vão surgir justamente para fazer com que você pare,
com que você não continue a construir o que você está construindo, está determinado a construir. A oposição é uma coisa muito forte. E a característica de toda oposição é fazer você parar, é fazer você desistir, é fazer de algum momento você acreditar que aquilo ali não tem mais jeito e que você desista. Quando eles voltam cantando, porque eu quero que você entenda que não tem link, preste atenção nisso. Como é que pode um povo inteiro, estou falando de milhões de pessoas vindo, cantando um cântico de alegria? O cântico, a música, ela tem um poder de mover as nossas emoções. Qualquer música. Se você lá atrás na sua vida teve alguma música, alguém tem alguma música que marcou sua vida em algum momento, que quando toca você lembra? Positivo ou negativo? Quer ver uma música que todo mundo se lembra e olha que não tem nada a ver conosco, mas aquela música de uma novela que aquela menina vai raspar a cabeça. Quando toca aquela música, a gente lembra da Camila. Não era Camila o nome dela? Eu lembro até o nome dela. Eu só não sei cantar a música, né? Mas quando vai passar, ligou a música da novela. Que traz uma memória, né? Então, a música ela é poderosa. Você imagina aquele todo o povo, a música, quando nós vamos a Israel, esquece, irmão, esquece qualquer coisa que tu já viu. Teve uma vez que eu fui com a bispa em Israel, estava um grupo muito grande de um pessoal da África, eu não sei de onde eles eram. Eu não sei se era do Senegal, sei lá. Era um grupo muito grande. E eles com aquela roupa deles que eles usam, que é a cultura deles. E a gente estava no Monte Sião, tu lembra disso? No Monte Sião e estava parado, porque o cara estava dando uma instrução, a gente parado, e eles vieram passando, cantando. Mas eles cantavam de uma forma tão poderosa. Eu já fui com muita gente para Israel que nem abriu a boca. E os caras passando e cantando, e louvando, chorando. Igualmente, eles dançando aquelas danças deles lá, pá. Cara, eu comecei a chorar, começou a vir uma presença de Deus tão forte. E eles iam passando, ia contagiando todo mundo, irmão. Era um negócio tremendo. Eles iam cantando e iam parando as caravanas, iam parando as pessoas. E todo mundo, de repente, a minha vontade era de ir atrás daquele grupo, saber onde é que eles estavam, para fazer uma troca com eles, porque eles foram com um propósito. Eles não foram andar na terra de Israel, eles foram adorar ao Deus de Israel. E quando existem pessoas com o mesmo propósito, isso, um monte de gente, devia ser, sei lá, umas 100 pessoas ou mais, entre eles lá andando no meio das pessoas e todo mundo sendo contagiado por aquela unção. Você imagina aquele povo todo cantando. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Aleluia. Mas quando eles chegam em Judá, que eles olham as ruas vazias, os tijolos queimados, aquela alegria vai embora. E a Bíblia diz que eles vão sentar nos meios-fios e vão ficar extremamente desanimados. Até que chega um homem lá que fala assim, ó, ei, em outras palavras para você entender, ei, ó, eu estou vindo lá da Pérsia e o rei me autorizou a vir aqui ajudar vocês. Estão fazendo aí, vamos embora. Levanta aí, vamos embora. E diz a Bíblia que esse homem foi tão cheio de Deus, tão cheio de determinação, tão cheio de coragem, tão cheio de ânimo, tão cheio de entrega,
porque o rei deu para ele cartas, onde ele passava, ele pegava madeira, ele pegou tudo que era necessário para fazer uma reconstrução. E ele então envolve o povo e diz assim, ó, tudo bem, a gente está aqui, está tudo destruído, mas nós vamos recomeçar. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele, irmão, a coisa mais poderosa que existe na vida de um homem e de uma mulher não é o que ele perde, mas é o que ele reconquista. O poder de recomeçar, o poder de sair do chão, o poder de renascer das cinzas. Isso é poderoso demais. Aleluia. E aí eles vão, levantam os muros em 52 dias e os inimigos ficam... Cara, esses caras são nojentos, né? Olha, e eles vão perceber uma coisa que acontece no meio deles, que existia uma divindade, porque naturalmente eles não poderiam fazer aquilo. Eles entendem que aquele povo servia a um Deus. E isso é o que é mais incrível, porque tudo que acontece na nossa vida não tem jeito. Não tem como você desconectar. Tudo que você é, tudo que você foi, o que você é, não tem como desconectar de Deus fazendo com que você seja o que você é hoje. Porque sozinho nós não conseguiríamos. Só que eles levantam os muros, depois vão reconstruir suas casas, tudo bem. Agora chegou a hora de reconstruir o templo. Então, quando eles terminam de reconstruir suas casas, agora falta o templo. E Esdras, que foi contemporâneo com Neemias na mesma obra, no mesmo projeto, agora no capítulo 5 ele vai dizer o seguinte, nós lemos já, ora, o profeta Ageu, e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá, de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Zadac, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. Havia uma profecia, havia uma palavra liberada de Ageu e Zacarias, que chegou a hora deles reconstruírem o templo. Quando Deus libera uma palavra do altar sobre a nossa vida, significa que o tempo é chegado. Tem que haver uma interrupção espiritual. Alguma coisa que até aqui já não dava, a palavra profética entra e abre um novo caminho para aquilo que vai começar a acontecer. Diga aleluia. Repita comigo, tudo começa com uma palavra profética. E quando eles começam então a reerguer o templo, que jamais poderia ser na dimensão daquilo que Salomão construiu, porque eles haviam roubado todo o ouro, as colunas do templo de Salomão, quando o povo vinha da Judéia ou da Galiléia, subindo para Jerusalém, diz o livro do profeta Ezequiel, que quando eles avistavam o templo, até 3 quilômetros de distância, eles avistavam o templo. E olha que coisa interessante, muitos coxos, aleijados, que tinham dificuldades de subir e chegar até Jerusalém, quando avistavam as principais colunas, chamadas Boaz e Joaquim, que eram todas revestidas de ouro, e quando aquilo brilhava e aquilo entrava dentro do olhar daqueles que estavam enfermos e doentes, eles eram curados. À distância. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. A importância do templo. O templo é um lugar
importante demais para o nosso habitat, para a nossa vida, porque é o lugar da palavra, é o lugar onde Deus nos anima, é o lugar onde Deus nos encoraja, é o lugar onde Deus muda a nossa vida, é o lugar onde Deus muda a nossa sorte, é o lugar onde Deus nos permite viver coisas que lá fora no mundo não tem, só aqui dentro. E ao mesmo tempo que ele vai anunciar e eles vão começar a construir, Zorobabel, debaixo de uma determinação, de uma profecia de Ageu e Zacarias, vai acontecer o que? Novamente, a oposição. E vai dizer o seguinte, quando eles começam, agora vai vir uns caras lá de um território de Eufrates, que a Bíblia nem dá menção a eles, historicamente falando, e vai dizer assim, olha, quem os autorizou a reconstruir o templo? E aí, então, vai começar a oposição. E aí, agora eles vão começar a encontrar os desafios que encontraram para reconstruir os muros, os desafios que encontraram para reconstruir suas casas, e também teve o desafio para reconstruir o templo. Tudo que você se propõe a fazer, que é grande e extraordinário, vai ter oposição. Não se iluda. Ok? Pode ser uma coisa que, tipo assim, que não tem nada a ver com ninguém, como não tinha nada a ver com eles. Chegou a tempo de levantar o templo. Então nós precisamos entender isso. Da mesma forma, como no texto, temos muitas obras, eu e você, inacabadas. Muitas coisas que a gente começou e não terminou, irmão. Muitos projetos que eu vou até desvincular de 2023. Muitas coisas que anos que nós estamos no papel. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vem a oposição. Vem. E às vezes a oposição não são nem vozes, não são nem pessoas. Às vezes oposições são pensamentos. A oposição vem através de, mas você não vai conseguir, não tem ninguém para te ajudar, você precisa de ajuda. Isso aqui, você cria, bloqueia e fecha. E quantas coisas você já era para estar vivendo. Deus me trouxe hoje aqui, escuta o que eu estou te falando, para dizer para você que tem obra inacabada. E sabe o que a gente faz com isso? A gente deixa para lá, porque cria uma conexão com uma coisa nova. É assim que faz. Ah, isso aqui está dando... Quando começa a pressão mesmo, você... eu vou por aqui, aí vai por ali. E está cheio de coisas que, se você olhar para trás no decurso da sua vida, você deixou inacabado. Coisas grandes, incríveis, que você poderia estar vivendo e que não vive, porque não terminou por causa das oposições. Tem muitas coisas inacabadas, não só na sua vida particular, mas também no mundo espiritual. Obras que deveriam cumprir propósitos que Deus determinou, mas que o inimigo usou todas as formas e maneiras possíveis para impedir que fosse adiante, que você avançasse, que você desbravasse. E que não fomos inteligentes o suficiente, espiritualmente, para entender que era Satanás impedindo o nosso avanço, o nosso crescimento. Tem gente esperando até hoje, Deus prometeu coisas, ele está esperando até hoje condições para começar. Não se começa, primeiro a gente começa. Primeiro você põe o pé nas águas, depois você anda sobre elas. Primeiro é a fé, primeiro é a certeza de que Deus está determinando eu fazer algo. E aí vem a fé que me faz desbravar, que não só os opositores, mas até mesmo
Se você contar para certas pessoas, eles vão dizer, esse cara é louco, esse cara é doido. Se algumas pessoas estivessem aqui em 2014, 2015, quando nós começamos a criar o projeto dessa catedral, você ia dizer para mim, como eu ouvi de muita gente, esse cara é louco, ele não vai conseguir. E a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era a planta. E a planta estava toda aqui na minha cabeça, que Deus já tinha me dado. Então sentei com um arquiteto lá e falei para ele, eu quero que seja assim, assim, assado. Ele começou a desenhar e quando isso ficou pronto com uma maquete, custou R$36 mil, só a maquete e o desenho das medidas, das menções do que você está vendo hoje. E aí é uma loucura, porque é muito dinheiro só para criar um papel e um videozinho que ficou passando aqui ilustrativo, mostrando como seria o templo. De uma vez que eu falei assim, aqui nessa igreja vai ter granito. Aí todo mundo vê assim, não, bicho, se botar porcelanato dá. Eu falei, não, vai ser granito. Não, mas porcelanato dá. Eu falei, vai ser granito. E aí um dia falaram tanto isso na minha cabeça, que eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho, que eu cheguei em casa e eu falei assim, cara, vamos botar porcelanato. Aí ela falou assim para mim, não, você falou para mim, você botou isso dentro de mim, que vai ser granito, agora vai ser granito. Eu falei assim, lá, até dentro de casa, né? E aí começamos a procurar granito, 150, 170, 180 mil, e vai daqui, vai de lá, e traz proposta, não sei o quê. De repente consigo acessar uma empresa no Espírito Santo, e o cara falou assim, eu faço por 85. Eu falei assim, fechou, estou indo para aí, amanhã, pô, fui eu, pastor Caio, pastor Vitor e o meu cunhado. Fui devagarzinho, porque eu tinha que ir e voltar. Então, 160, 170, e tranquilão. Pastor Caio passou mal e tudo, tem medo, fobia de velocidade. Saímos 5 horas da manhã, fomos lá. Como é que eu fiz? Lancei os cheques todos assim, ó, FAU. Nenhum deles, naquele dia ele coloca, tinha fundo. Nenhum deles. Passei um monte de cheque sem fundo e cheio de marra. Tá fechado, aperta a mão, o cara ficou tudo bobo. Ó, em tantos dias vai estar entregando lá, porque tem que ser tudo da mesma pedra, porque senão dá diferença. Está fechado, pode mandar. Cheguei na igreja e falei, gente, eu fui lá, fiz, e aí, vamos chegar? Chegaram. E você está pisando aí no granito. Loucura, loucura. Mas havia uma palavra, uma profecia. Você não precisa de mais do que isso. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Repita comigo, não vou entrar em 2024 como um derrotado, como alguém que mais abortou do que conquistou. Diga não, eu rejeito. Diga eu rejeito isso. Diga eu rejeito isso. Eu rejeito. Diga eu vou cantar o Salmo 126. O tempo inteiro. Todos os anos. Quando o Senhor restaurar a minha sorte, eu vou ficar como quem sonha. A minha boca vai ter riso. Eu vou viver de alegria. Porque o tempo do aborto acabou. Chega. Chega. A gente já deixou muita coisa para trás. A gente já ouviu muitas vozes. A gente já perdeu muito tempo. Diga glória a Deus. Isso é muito interessante. Observe quantas vezes você estava animado para avançar. Animado. Você só falava de fé. Só falava daquilo. Fez planos. Mas quando a oposição chegou, como chegou no texto, quem autorizou vocês?
Não era para ter começado. Porque eu não orei a Deus. E sabe o que é o mais triste? Ouça o que eu vou te falar como profeta. É a gente abortar e dizer que Deus não queria aquilo. Quer dizer, a gente coloca os nossos fracassos dizendo que é a vontade de Deus. Eita, toma. Não, Deus não queria. Deus queria sim. Você que não teve coragem de continuar. Porque é muito fácil quando alguma coisa não dá certo, a gente dizer que Deus não queria. Existem coisas que você vai tentar uma, não vai dar certo. Você vai tentar de novo, não vai dar certo. Você vai tentar de novo, não vai dar certo. Você vai tentar de novo. A mesma coisa. Até o dia que, pum, vai acontecer. Os grandes homens na vida, no mundo, os grandes milionários, as pessoas de sucesso, elas tomaram um monte de tombo e não perderam o seu foco. Por isso chegaram onde chegaram. Todo animado. Mas quando as dificuldades chegaram, Satanás roubou a alegria de avançar o seu projeto. Ele é ladrão. Ah, eu odeio ele, sabia? Sabe a primeira coisa que eu odeio ele? Porque ele não para, mano. O bicho insistente, não é? Todo dia ele vem com uma historinha. Todo dia ele se levanta igual a gente começa. Para infernizar, para criar problema, para tirar teu foco, para tirar tua alegria. Ele trabalha, é ladrão. Pai da mentira. Príncipe das trevas. Ele é sujo. Se eu pudesse falar os seus adjetivos todos aqui, a gente ia ficar uma noite aqui. E ele impede, ele quer impedir você de crescer. Você pode dar um abraço no seu irmão com muita fé e diga para ele: vamos parar de abortar, vamos parar de desistir. Não tem o tempo todo desistindo de tudo, vamos embora. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Existem tantas pessoas que estão aqui nessa noite que Satanás conseguiu paralisar a obra que Deus começou na sua vida. Mas a minha Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado na força, com força, na marra, na briga, com esforço. O reino dos céus não se conquista, né? Tem algumas visões aí bem elementares, bem amilenistas, bem estranhas, que vão dizer: não, você já recebeu tudo da cruz, então fica aí. Não, o reino dos céus é tomado na marra. O reino dos céus é meio-dia entrar na oração e clamar. Primeiro dia que a bispa começou a oração do meio-dia, é batalha, guerra. Acho que foi ontem. Ela estava orando e de repente ela parou, acabou a oração, começou a vomitar. É guerra. Você acha que está na brincadeira? É guerra, é batalha. E acabou, ela começou a vomitar. Eu falei: meu Deus, o diabo não quer que o povo receba a palavra para os 12 dias, porque ele sabe que quem está aqui, que está pagando preço, que está cansado, eu sei que você está cansado. Eu sei que tem gente aqui como eu, 40 de febre, meu irmão, vem na marra, se esticando, se arrastando. Essas pessoas vão viver o extraordinário. Se prepare, porque Deus está preparando para você nesse próximo. Eu não sei se você consegue sentir o que eu estou sentindo aqui. Mas se prepare, porque muitas coisas que são difíceis hoje para você vão ser fáceis.
porque é uma palavra, é uma bênção. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar inteligência, estratégia, cara. Vai acontecer muita coisa boa na sua vida. Muita coisa boa na sua vida. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado. O reino de Deus é tomado na força. Força, na marra. Orando, clamando, de madrugada. Está cansado, o olho está caindo. A gente levanta um clamor. É um esforço. É tomado com esforço. A ordem de Deus para o mês de maio. A ordem de Deus para 2024. A ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida é avançar. Repita comigo, mês de maio. É o mês do avanço. Mês de avançar. Para cima. Ô, sacode esse crente aí que está dormindo do teu lado. Fala para ele para cima, irmão. Poxa, para dormir em casa, varão. Se o cara dorme na igreja, imagina. Para cima. Aleluia. Satanás trabalha para impedir a obra que existe na sua vida. Como as promessas. Tem muita gente que entrou aqui hoje que tem dificuldade de tomar decisões. Ouça isso. Decisões. Fica assim. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que agora é hora? Será que não é? Ai, Deus me dá uma resposta. Deus não responde quem é confuso. Não tem como ele responder. Para prestar atenção. Como Deus vai responder uma pessoa assim? Como Deus vai responder uma pessoa que está assim? Ai, eu acho, no momento tá, aí eu vou. No outro momento, não, se eu for e não der certo, eu vou. Aí fica, Deus responde. Gente, deixa de ser infantil, desculpa a palavra. Como é que Deus vai responder? Tudo que Deus falar, você vai ficar assim, confirma de novo. Por isso, a pessoa recebe a profecia num culto de terça, chega no sábado, está num café amargo. Para ver o que Deus vai confirmar. Tipo assim, a prova e a contra-prova. Aí vai lá no café amargo, né? Café amargo que dá, não é? Tu vai, né, pastor? Aí chega lá, levanta a irmã e fala assim, porque na terça ouviu Deus falar forte, vai. Aí chega a irmã, levanta e fala assim, eis que te digo, espere o tempo. Pô, você está nesse mundo aí que você quer. Aí o cara sai de lá, Deus, eu te pedi, sai mais confuso do que nunca. Aí o que ele faz? Vai em outra igreja que ninguém conhece ele para ter a contra da contra-prova. O que tu falar agora, eu sei que é tu. Então, profeta 1, joga no lixo. Profeta 2, joga no lixo. Vai para o profeta 3. Chega lá e vai ouvir dizer o seguinte. Tu que está em dúvida, clame a mim e eu vou te responder. Pronto, já foi. Há 3 anos sem ir para lá, sem ir para cá. Teu coração está ardendo. Chegou o tempo de você fazer mudança. Vai, pô. Vai. Deus está dando resposta para pessoas. Deus me responde. O que eu faço? Vai. 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 Porque, assim, quando começa a engasgar, problema. Engasgar dá problema. Toda pessoa engasgada tem que dar um tapinha nas costas para sair. Não sabe o que quer. Vai. Eu falei para vocês aqui há 3 dias atrás. A gente tem que ter coragem.
coragem para ir. Mas se não for, baixa cerviz e fala: Senhor, eu tomei uma decisão errada. Volta lá e recomeça. Mas como é que você vai saber qual é a vontade de Deus se você não faz? Tem gente procurando, Deus fala comigo, Deus fala, e você não faz o que Deus está falando. Para que você quer ouvir Deus? Se depois desses 12 dias você não fizer nada de nenhum dos dias, eu te pergunto, você está fazendo aqui? Tem problema cognitivo, é problema de psiquiatra. Porque Deus está falando para a gente se mover, Deus está falando para a gente agir, Deus está falando para a gente começar. Aliás, Deus hoje está falando para você terminar o que você começou. Você tem que ter essa experiência de ir até o fim, de chegar até o fim e receber o gosto da vitória. Eu estava aqui lembrando de uma vez, aqui agora, vem tudo assim, ó, tchum, lembrando de uma vez, que eu não sei, tem muita gente nova aqui, mas quem acompanhou o Ayrton Senna aí, a época do Ayrton Senna, aqui a igreja adora ser metida de novinha, né? Estou vendo um monte de gente aqui que é mais velho que eu, nunca ouvi falar de Ayrton Senna. Alguém aqui já ouviu, acompanhou o Ayrton Senna? Naquela época, a Fórmula 1 não tinha tecnologia que tem hoje. Porque se Ayrton Senna fosse vivo hoje, ele tinha 15, 30 títulos. Naquela época, ele tinha que passar marcha, assim, tinha que passar aqui, tinha embreagem, tinha freio, tinha que passar aqui a marcha. E teve uma corrida em Suzuki, que quando ele foi passar a marcha quebrou. E ele deu, se não me engano, 5 ou 6 voltas na mesma marcha. Eu não sei se você lembra disso, mas quando termina a corrida, ele sai do carro assim, ó. Porque até para levantar a taça ele quase não conseguiu, porque toda a força que ele tinha, ele colocou no carro numa marcha só, onde tem que frear, onde tem que acelerar, e ele levando o carro na mão. Cara determinado. Ele falou assim, e ganhou a corrida. Deu 6 voltas numa marcha só. Até hoje, os pilotos aplaudem isso. Hoje não tem mais como fazer isso porque é shift, então se quebrar, quebrou, o carro não anda. Mas na mão, pá, chegou para tirar ele do carro. Mas ganhou. Como é que a gente quer ganhar? Tem vitória que tu vai chegar assim, ó. Tem vitória que vai ser na marra. A gente pinta um quadro achando que, né, vai chegar na frente e o segundo colocado com 30 segundos de distância. Às vezes chega com milésimo de segundo. É na força, é na garra, é na marra. Deus te deu capacidade de fazer isso. Deus te deu unção e capacidade, igreja. Deus nos deu autoridade para pegar escorpiões e serpentes. Deus nos deu fé para dizer esse monte, sai daqui, vai para lá. Deus te deu capacidade de suportar, porque não há nada que você não possa suportar. Que Ele permita. Não há aprovação maior do que nós possamos suportar. Então, se você está nessa aí, você é capaz de suportar. Deus está te fazendo de você. Porque é o seguinte, quando você chega no final ainda meio atrofiado, mas ganhou a corrida, imagina o que você vai se tornar, imagina o que as pessoas vão ver, como vão ver a tua vitória. Eu quero dizer uma coisa para você, se alegra em Deus comigo nessa noite, porque Deus tem uma grande obra ainda para você fazer. Mas escuta, é no final que está a vitória, você não vai mais abortar.
Ano de 2024 é o ano do avanço, é ano de avançar, é ano de partir para cima, é ano de chegar até o fim. Eu não sei se tem uma mulher doida, muito doida por Jesus, que é capaz de ficar de pé e dar um monte de glória descontrolada. É isso. Eu não sei se tem um homem aqui muito louco de amor por Jesus, que é capaz de dar muita glória aí de pé. É com você que Deus está falando. Você vai chegar no final. É no final, é na bandeirada. Ninguém vai abortar mais nada aqui. Eu digo para Satanás, aqui nessa igreja, você não vai mais abortar o sonho de ninguém, os projetos de ninguém. Você vai chegar no fim e eu vou contemplar a tua honra. Eu vou contemplar a tua glória. Até dia 31 de dezembro de 2024, o sobrenatural vai acontecer. E você vai ver a honra de Deus chegar. E você vai ver a honra de Deus chegar. E aqueles que disseram, quem é que está começando a obra, aí vão ter que se calar. Porque vai ver que você é maior do que a adversidade. Que você é maior do que a tempestade. Que você é maior do que a oposição. Dá glória a Deus bem alto. Aleluia! 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 Coloca a mão na mão do seu irmão. Você não precisa olhar para ele, mas você vai dizer para ele: Satanás, ele trabalha para impedir que a obra que Deus começou não termine na sua vida. Mas hoje eu te digo, como um profeta de Deus, como uma boca de Deus, você vai até o final, porque o melhor está no fim e não no início. Por isso que ele impede que você chegue no fim, porque ele sabe que no fim está a tua vitória e também está a derrota dele.